Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos ler do 15 ao 18. Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 até o 18. Diz assim a palavra de Deus: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus estatutos, nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares para outros deuses e os servir, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerá longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão, para a possuíres. Querido Deus, querido Pai, mais um dia, mais uma vez na Tua casa, mais um privilégio, mais uma mensagem. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça, força, sabedoria, coragem, e que eu não venha distorcer em nada a Tua palavra. Bendito seja o Senhor, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Seja bendito o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes Deus nos confronta com as nossas próprias ansiedades. Muitas vezes Deus nos confronta com as nossas próprias expectativas. E quando Ele nos confronta, Ele nos desafia a olharmos para o alto, ou seja, a olharmos para Ele, a buscar a Ele. Ele nos desafia a termos uma visão de reino. Como diz o Salmo 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E Ele nos desafia então também a refletir sobre a nossa existência aqui como filhos de Deus, como santos de Deus, que necessita do toque diário de Deus, que necessita desesperadamente da graça, da misericórdia do Senhor a cada segundo. E muitas vezes Deus, Ele nos dá um choque. Muitas vezes Deus nos choca com a nossa própria história. Cada um de nós aqui tem a sua própria história. Cada um veio por um caminho. Cada um veio de um jeito, cada um veio de uma forma, com sua história. Cada um de nós. E às vezes Deus, Ele nos choca com a nossa própria história. Ele promove mudanças, Ele muda visão, Ele propõe nova vida. Você notou o que Ele está dizendo? Vê que eu te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Pastor, Deus propõe o mal? Propõe. Deus não tem meio termo. Deus fala claramente: eu te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Eu te proponho o bem e a vida, a morte e o mal, mas eu te aconselho a escolher o bem e a vida. Não
escolha o mal, não escolha a morte. Opte pela vida, pelo caminho da salvação, pelo caminho da vida. Diga glória a Deus. Então essa verdade começou a agitar a minha mente, o meu coração, desde que eu ouvi o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa verdade me impactou, e o propósito de Deus é impactar o nosso coração com as verdades. O propósito do Espírito Santo é impactar mesmo o nosso coração com as verdades dele, usando o quê? Que a gente possa galgar altitudes mais elevadas na vida cristã, olhando sempre para o alto. Desde então eu tenho procurado transmitir isso para as pessoas. Há muita gente por aí buscando o sucesso, muita gente pelo mundo afora buscando sucesso na vida. Quem é que não almeja o sucesso na vida? Quem é que não quer ter sucesso? Agora, o mundo está cheio de literaturas que tentam levar o homem ao sucesso. E toda a humanidade está ávida pelo sucesso. Todo mundo quer se dar bem. Quem não quer? Todo mundo está sedento por algo que lhe ofereça esperança. A humanidade está sedenta por algo que lhe dê confiança, esperança, segurança. E há então por aí uma infinidade de regras para levar o homem ao sucesso. Uma infinidade de normas, de escritos, livros de autoajuda, muita literatura nesse sentido, de levar o homem ao sucesso, para tirar as pessoas da mediocridade. A internet está cheia de materiais escritos para levar o homem, tentando levar o homem ao sucesso, a sair de uma vida medíocre. Agora, nesse mundo que nós vivemos, marcado pela guerra, nesse mundo marcado pela violência, pelo afundamento da virtude, pelo esfriamento do amor, pelo esfriamento do perdão, o esfriamento da moral, o esfriamento do caráter, é o mundo que nós vivemos hoje, é a nossa geração. Ontem, por exemplo, em São Paulo, teve um manifesto na Avenida Paulista de ciclistas, porque os ciclistas estão sendo muito atropelados pelos carros. Então houve um movimento, um monte de ciclistas pedalando pela Paulista, e chamaram esse movimento de a pedalada pelo amor. Mais amor e menos motor. E não teria nada de anormal se não tivesse um detalhe nessa pedalada. Estavam todos nus, todos pelados, vestidos de Adão e Eva. Aliás, acho que Adão e Eva estavam melhores, porque Adão e Eva, quando caíram em si do pecado, eles se vestiram com folhas de figueira. A humanidade está a um afundamento do caráter, da moral, da virtude. Então, qualquer mensagem que busca levantar a cabeça do homem, qualquer mensagem que ofereça felicidade, é recebida com todos os aplausos, como uma solução. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas dessas regras que estão sendo oferecidas por aí, muitas estratégias, não passam de verdadeiras armadilhas. Verdadeiras armadilhas. Em nosso país,
Pessoas saindo às ruas de bicicleta, nuas, completamente nuas. É o fim do fim. Quem acha que Satanás está brincando, Satanás não está brincando. Quem pensa que a volta de Jesus não é iminente, a volta do Senhor Jesus é muito iminente. É uma pena que muitos princípios que propõem levar o homem ao sucesso, muitas regras, estratégias oferecidas por aí, não passam de caminho de morte, verdadeiras armadilhas para levar as pessoas à miséria e à morte. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo dele é caminho de morte. Então nós estamos, queridos, em um tempo de decisões importantes. Estamos em um tempo de escolhas importantes. E o homem pensa que todas as leis do sucesso é ele que tem. O homem moderno pensa que ele tem a receita, o sucesso para sair da mediocridade. Ele pensa que tem todos os segredos, que ele tem todo o avanço. Aí você vai falar de Deus para as pessoas, Deus, que Deus? Mas, apesar de tudo, o homem sem Deus continua sendo um ser caído. O homem sem Deus continua sendo um ser fraco, moralmente doente, morto espiritualmente. O homem sem Deus é super necessitado da graça de Deus, completamente dependente da misericórdia de Deus. O homem sem Deus, ele está arruinado, desfigurado, embrutecido. Sem Deus ele não sabe aonde ir, não sabe aonde vai, o que fazer. E o homem que se debruça sobre os princípios de Deus, a Bíblia diz que ele é feliz, é bem-aventurado. Aquele que busca ouvir a palavra, seguir os mandamentos, guardar os mandamentos que o Senhor ordena, amando o Senhor nosso Deus, andando nos caminhos do Senhor, guardando os juízos do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor. Diz a palavra lá em Provérbios, no capítulo 12, Provérbios, no capítulo 12, verso 25: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então aquele que se volta para a palavra santa de Deus, uma ansiedade abate, desanima, deprime, mas uma boa palavra alegra o homem, alegra o coração do homem. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Josué diz, no capítulo 1, no verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite e dia, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este é o homem que se debruça nos princípios de Deus. Esse é o homem que se volta para a palavra de Deus. Ele é feliz, ele obedece. O Salmo 40, no verso 4, diz assim: como é feliz o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, seu Deus. Nós conhecemos bem a história da caminhada do povo do Egito, que foi liberto rumo à terra prometida, rumo a Canaã, descrita lá no livro de Números, no capítulo 13, especialmente do verso 1 ao 3 e do verso 25 ao 33. Quando, antes de chegar à terra prometida,
Moisés então separa 12 homens, ele escolhe 12 homens para serem espias, para irem até a terra prometida, espiar a terra. E esses 12 espias passaram lá na terra prometida 40 dias, sondando a terra, espiando. E quando voltaram, 10 deles difamaram a terra. Só 2 não difamaram a terra, mas 10 dos 12 difamaram a terra, dizendo: olha, aquela terra lá é uma terra que devora seus moradores. As cidades lá são muito grandes, as cidades são amuralhadas, muito fortes as muralhas. Nós vimos lá gigantes e nós nos enchemos de medo. Então esses 10 espias difamaram a terra. Só Josué e Calebe disseram que a terra era boa. Agora, se Deus havia prometido que daria uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, será que Deus não iria cumprir com aquilo que Ele prometeu? E por que esses 10 voltaram desanimados, deprimidos, difamando a terra? Queridos, nós sabemos que no mundo inteiro a águia é um símbolo de nobreza. A águia é um símbolo de força. Ela é uma ave forte. A águia é uma ave viva. É uma águia corajosa, vencedora. A águia é o símbolo daqueles que esperam no Senhor. Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 31, faz uma comparação tremenda, dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Então a águia tem esse símbolo de fortaleza, de coragem, de vencedor. E o povo de Deus é como a águia. O povo de Deus é comparado a essa águia. É um povo forte, guerreiro. É um povo que vence as tempestades. O povo de Deus é um povo que não desiste, que não desanima, que persiste, não tem medo do perigo, não tem medo de ameaças, mas ele segue em frente, triunfante, rompendo as barreiras, vai marchando, vai seguindo, andando, segundo as leis de Deus, observando as leis do céu, embora vivendo aqui na terra, mas de olho no céu, de olho nas leis do céu. E, infelizmente, tem algo que é preocupante. Enquanto o povo de Deus, comparado à águia, segue em frente, marchando, sem desanimar, sem desistir, olhando para os princípios de Deus, se refugiando nos braços de Deus, buscando obedecer a palavra de Deus. Por outro lado, é preocupante que um grande número de cristãos vivendo um projeto contrário a esse. É lamentável, mas há um grande número de cristãos vivendo um projeto diferente. Ao contrário da águia, eles são tristes, tímidos, fracos, impotentes, dominados pelo medo, desanimados, derrotados, e olham para si mesmos com uma perspectiva muito ruim, como aqueles 10 espias que voltaram da terra prometida, difamando a terra, desanimados. Há muitos assim, olhando para si mesmos com uma visão distorcida, se sentindo como se fosse também gafanhotos, desanimados, deprimidos. Eles
Aqueles espias que Moisés enviou eram príncipes, eram homens nobres, eram homens de valor, eram líderes. Não foi por acaso que Moisés os escolheu para espiar a terra. Foram escolhidos por serem homens fortes, inteligentes, e Moisés então os enviou para conhecerem a terra prometida. E depois, quando voltassem, trazendo relatos positivos, para incentivarem o povo a caminhar, continuar a caminhada à terra prometida. Passaram lá 40 dias. Enquanto estavam lá, até que ficaram deslumbrados com a terra, todos eles, porque Deus havia cumprido a promessa de que era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Então viram que era uma terra fértil, boa, manava leite e mel, conforme Deus prometeu. Mas quando voltaram, na hora de fazer o relatório, começaram a dizer: não, aquela terra lá, ela devora os habitantes. Nós não conseguiremos entrar naquela terra, a gente vai morrer no deserto. Tem gigantes lá, as cidades são fortificadas, as cidades são grandes demais. E aos nossos olhos a gente se sentiu lá como se fosse gafanhotos. Queridos, trazendo isso para hoje, os nossos dias, há muitos assim. Há muitos cristãos assim pelo mundo afora. Se sentem como um inseto e seguem vivendo cabisbaixos, vencidos, desanimados, desencorajados para a luta, não creem mais nas promessas de Deus, só olham para as dificuldades, só olham para os gigantes, ao invés de erguerem os olhos e olharem para o alto, ao invés de olharem para Jesus. Eles profetizam suas próprias derrotas, antes mesmo que elas aconteçam. Eles profetizam seus próprios fracassos, liberando palavras negativas, palavras de derrotas, e acham que não vai dar certo, que não adianta mais lutar. Isso contamina os outros. Essa palavra de derrota desses 10 espias contaminou todo o arraial de Israel. Sabe quantos eram? A Bíblia diz que muito provavelmente o número deles passava de 2 milhões. Está lá em Êxodo capítulo 12. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, e que muito provavelmente passavam de 2 milhões de almas. E com esse relatório negativo, pessimista, desses 10 desanimados, aquilo contaminou todo o arraial de Israel. Isso é algo tão sério que aqueles 10 foram acometidos de uma praga e morreram. Em pouquíssimo tempo eles morreram. Nós não temos noção do perigo e do poder destruidor de uma palavra negativa, de uma profecia de derrota, de pessimista. Aqueles 10 espias conseguiram contaminar todo o arraial de Israel. Toda aquela multidão se desanimou, se alvoroçou, começou a se rebelar contra Moisés, se rebelando contra Deus. Foi um caos. E a consequência foi danosa. Deus fez com que eles perambulassem pelo deserto 40 anos. Eles ficaram lá na terra, espiando a terra 40 dias. Deus deu 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra.
Deus falou: vocês vão perambular pelo deserto por 40 anos. Toda aquela multidão perambulou 40 anos no deserto, porque deu ouvidos à voz dos pessimistas, ao invés de darem ouvidos à voz de Deus, às promessas de Deus. O pessimismo produz um senso de fraqueza nas pessoas. Somente Josué e Calebe, da primeira leva, da primeira geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. O resto morreu todo mundo. Os que entraram foram gerações que nasceram na caminhada, nos 40 anos de caminhada. Mas os pessimistas, os rebeldes, morreram todos por causa do pessimismo. Anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder de Deus, tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos nas circunstâncias. O pessimismo produz complexo de inferioridade. Aquele povo lá é mais forte do que nós. Lá tem gigantes. Nós não vamos conseguir entrar na terra, não. Nós vamos morrer no deserto. Morreram mesmo. Estavam profetizando, profetizaram que iam morrer no deserto, morreram no deserto. De fato, as cidades que eles deviam conquistar eram grandes cidades. Eles iriam começar por Jericó, a primeira cidade que destruíram. Era uma cidade forte, fortemente fechada, amuralhada, fortemente trancada. Deus prometeu a terra, uma terra boa, que mana leite e mel, só que a terra não estava vazia. Eles teriam que lutar e expulsar os inimigos que lá ocupavam a terra prometida. De fato, as cidades que eles deviam conquistar eram grandes, mas Deus é maior. As muralhas eram altas, mas Deus é mais alto. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O pessimismo produz uma mensagem de caos. A pessoa só tem uma mensagem de caos, uma mensagem negativa. Eles difamaram a terra. Quando as pessoas estão contaminadas por esse vírus maldito do pessimismo, elas difamam a Deus, elas desprezam a Deus, desprezam as bênçãos de Deus, zombam das promessas de Deus e se tornam anunciadores da desgraça. Eles têm uma palavra só de tragédia, só de caos, só de desgraça. O pessimismo torna a pessoa fraca na sua autoestima. Ela passa a ter uma autoestima baixa. Eles eram príncipes, eles são gigantes, eles são fortes demais. Olha a autoestima baixa dos caras. Eles são poderosos demais, nós somos gafanhotos. Como é que a gente vai entrar lá? Quando Moisés escolheu esses 12, Moisés escolheu porque eram homens capacitados. Não eram medrosos, tímidos, não. Eram homens fortes, corajosos, mas foram dominados pelo vírus maldito do pessimismo. Se sentindo ali, ao invés de se sentirem filhos de Deus, filhos do rei, estavam se sentindo como insetos. Uma visão totalmente distorcida. Queridos, e os efeitos disso tudo são terríveis. Induz o povo ao desespero. Todo o povo se encheu de medo. Disseram: não, a gente não vai mesmo conseguir. A gente vai morrer no deserto mesmo. Induz o povo à murmuração. Induz o povo à ingratidão. O povo não tem mais gratidão para com Deus. Eu quero pensar um pouquinho nessa manhã com você.
Não precisa levantar o dedo para me responder não, só para você refletir um pouco. Como está o teu ânimo? Como está a tua coragem? Como está a tua fé na caminhada para Deus, rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial? Estamos aqui nessa caminhada, rumo à terra prometida, que mana leite e mel, uma terra boa, maravilhosa. Quero dizer para você que você não é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Deus traz alimento, Deus traz provisão, Deus traz livramento para aquele que crê. Deus trouxe para aqueles que creram. Deus perdoa aquele que crê. Deus recompensa aquele que crê. É hora de tapar os ouvidos ao pessimismo, sobretudo nessa geração terrível, nesse mundo perdido que vivemos, mergulhado na crise, no pecado, na libertinagem, na depravação. É hora de tirarmos os ouvidos desse mundo do pessimismo e nos erguer com santa ousadia, olhando para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero orar um pouquinho com você. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém nesta manhã que está assim como esses 10 espias, se sentindo como se fosse um inseto, vivendo cabisbaixo. Você precisa de oração. Quem sabe você se sente vencido, desanimado. Você precisa de oração. Quem sabe você se sente desencorajado para a luta, não crê mais nas promessas de Deus. Eu quero orar por você. Quem sabe você só vê dificuldades. Quem sabe você tem profetizado as suas próprias derrotas com palavras negativas. Quem sabe você acha que não vai dar certo. Você acha que não adianta lutar. Saiba que isso contamina as outras pessoas. É tempo de nós nos libertarmos então de tudo isso e nos voltarmos para os princípios da palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu quero orar por você. Amém? Deus está dizendo nessa manhã: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Mas se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás. Escolha Deus, escolha a vida, escolha o caminho do Pai. Amém.